Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Embalando a Minha Biblioteca, de Alberto Manguel. Eu sou fã do Alberto Manguel. Eu sei que li um livro dele de que já falei aqui no canal, que é a Biblioteca à Noite, se não estou em erro, sim. Mas se eu encontrar outros, eu depois coloco lá em baixo na caixa de descrição. O que acontece é que eu não era para gravar um vídeo esta semana, porque tivemos um fim de semana um bocado atípico, mas sobrou-me algum tempo agora, ao final da tarde, eu acabei de ler o livro, que é este livro aqui, já agora, que é uma edição da Tinta da China, e então terminei o livro, eu já tinha tirado alguns apontamentos e pensei, ok, vai ser um vídeo ainda menos preparado do que costuma ser, porque eu acalentava aquela ideia de preparar, de tirar os apontamentos. Eu sou péssima para isso, eu sou péssima. Eu não sei bem porquê, mas porque eu vou tirando apontamentos na verdade, mas depois ter que organizar esses apontamentos para mim é uma grande chatice. E como isto não é o meu trabalho, pronto, eu acho que deve ser por aí, porque eu acho que vejo o YouTube, para mim, pessoalmente, os vídeos que eu faço, como uma espécie de escape. Portanto, tirando, ok, tenho que os filmar, tenho que os editar, portanto acarreta sempre algum stress, mas para mim servem sobretudo para arrumar algumas ideias sobre aquilo que li, partilhar, claro, em grande parte é essa parte da partilha, mas eu pretendo sempre que seja sobretudo relaxante e de alguma forma catártico, não sei muito bem, mas então acho que é por isso que eu depois rejeito uma coisa muito, muito estruturada e muito ensaiada, e só quando isso acontece, já me aconteceu várias vezes, em que me perco muito, em que divago muito, e depois volto a gravar, mas não quer dizer que estruture muito mais o vídeo. Às vezes até me acontece fazer a estrutura para o vídeo e depois não sigo, tipo, deixo o papel estar ao meu lado e nem sequer olho para ele, ou de vez em quando lembro-me que tenho o papel e vou lá ver, enfim. Eu sei, eu estou-me aqui a justificar muito, mas é para explicar que é isso, que vai ser um vídeo ainda menos estruturado do que é costume. Bom, então, o livro é este aqui, eu gosto muito das edições da Tinta da China, acho que graficamente são livros muito bem organizados, bonitos, fáceis de manusear, com o texto, estão a ver, com esta margem assim jeitosa, para podermos, não termos que abrir imenso o livro. Enfim, eu sou fã das edições deles. Eu acho que já disse isto noutro vídeo, eu gosto muito de edições antigas, velhas, caquéticas, em que os livros já se estão todos a desmanchar, mas depois também gosto muito destas novas. Enfim, o Alberto Manguel é um homem muito culto. Ele é argentino, eu já vou ler aqui a biografia, que está, a mini nota biográfica, que está aqui na badana. Mas gosto muito da forma dele escrever, ele é muito acessível. Tem uma forma de comunicar que é muito acessível para alguém que é tão culto, que parece que ele deve ler imenso e depois estabelece as relações entre os livros que leu e é uma conversa às vezes entre os vários livros. Para mim é muito bonito, para quem... Eu depois também gosto muito do livro, mesmo que vai desde as histórias que os livros encerram até ao objeto em si, é uma coisa que eu tenho dificuldade em explicar ao Luís e depois eu compro bastantes livros. Neste momento, sei lá, para aí 40% da minha coleção, se calhar não é tanto. Para aí, será para aí. Está em casa dos meus pais, porque eu tenho essa sorte de poder lá guardar alguns dos meus livros, bastantes. Mas o meu sonho é ter o meu escritório, porque eu neste momento não tenho, pronto, eu trabalho na sala, é quando tiver uma divisão que será o meu escritório, ter uma biblioteca nesse espaço. Portanto, ter só estantes à volta, com um espaço em baixo para colocar os materiais que eu uso para os meus trabalhos práticos. E é isso. Eu até já tenho uma imagem, porque eu tenho um dossiê de recortes, às vezes quando vou deitar revistas fora de decoração, de interiores e não sei o quê, às vezes dou-se uma olhadela para ver se há alguma coisa que me inspire mesmo. E recorto. Eu já agora vou ali buscar, desculpem. Isto não tem a ver, mas tem um bocadinho a ver, porque ele fala da sua biblioteca, não é? Ele, neste livro, basicamente, ele está a embalar a biblioteca. Ele vai sair do sítio onde está e então está a encaixotar os livros. Então a história é essa, mas serve de pretexto para 10 divagações. Aliás, os capítulos estão divididos dessa forma. Tem uma elegia, depois da primeira à 10ª divagação, aqui no índice, e depois os agradecimentos no final. E depois cada divagação é muito interessante porque está dividida entre um texto escrito
desculpem, com, enfim, a letra normal, vamos lá, e depois em itálico. E eu tenho a minha própria interpretação sobre o porquê, mas não tenho a certeza se está correta. Eu depois tirei aqui também alguns apontamentositos, portanto eu acho que vou ler, talvez um ou outro, vejo se é interessante ou não, e se achar que é eu incluo no vídeo, se não corto. E depois marquei as páginas, portanto as páginas que eu marquei eu vou ler, porque quer dizer que eu sublinhei qualquer coisa, então essas vou ler é porque eu achei que eram mesmo importantes ao ponto de eu marcar os livros. Eu neste momento, durante muito tempo eu tinha imenso medo de sublinhar livros, escrever nos livros, marcar as páginas, tipo dobrar os cantos. Era uma coisa que me causava muita angústia, mas comecei a perceber que havia muita gente que fazia, que às vezes ter folhas soltas dentro do livro com apontamentos, que foi uma fase porque passei, depois perdiam-se as folhas, caíam, era enervante, então eu só marco a lápis e levezinho, porque causa-me angústia, eu sinto dor quando faço, não sinto dor, estou a exagerar, mas causa-me angústia. Agora, marcar as páginas não me causa tanta angústia, o que é um bocado parvo porque é uma marca muito mais difícil de tirar. É daquelas contradições do ser humano, não é? Não há explicação. Então eu ia-vos mostrar, porque eu tenho assim, é um dossiê, e então eu tenho os recortes que eu ainda tenho que organizar, várias divisórias, portanto, coisas que têm a ver com os meus trabalhos manuais, bordados, crochê, não sei o quê. Umas que são para emoldurar, porque às vezes há revistas que têm imagens muito bonitas que uma pessoa pode emoldurar. Olha, vou-vos mostrar aqui uma que eu gostava de pôr na casa de banho. Isto não tem nada a ver, eu peço imensa desculpa, mas é assim, aqui neste canal é assim. Eu gostava imenso de pôr esta imagem, portanto isto é uma ilustração de Ito Shinsui, da Hair, e é de 1952. E vinha numa Vogue, acho eu. Então eu recortei e quero emoldurar, só que como a nossa casa de banho tem muita umidade, eu acho que é um desperdício colocá-la aqui. E depois tenho, sei lá, soluções para... Eu depois, como sou designer de interiores, quando encontro imagens de soluções boas, sei lá, para uma sala de estar, para uma zona de passagem, pronto, o que eu fiz aqui foi recortei, pus numa mica, neste caso são halls de entrada, halls de quartos, passagens, portanto corredores, escadas, zonas de passagem, bom, basicamente. E então pus tudo numa mica, mas o meu objetivo é colar em páginas, em folhas de papel, para depois ser mais fácil vê-las. E então estas imagens depois, às vezes, quando estou bloqueada, servem-me de inspiração. Pronto, e eu já estava para organizar isto há imenso tempo, tinha as revistas, tinha os recortes feitos, tinha tudo muito baralhado, muito misturado, e então decidi, está aqui, organizar isso esta semana, e só me falta agora colar nas páginas. Pronto, é o passo seguinte e fica feito. Mas também quero ver se paro de comprar revistas, porque a verdade é que eu depois não as vejo assim muitas vezes, a verdade é essa. Bom, então, o que eu quero para a minha biblioteca, isto é uma mica que eu tenho, que é coisas que eu quero para a minha casa eventualmente, a minha casa ideal. Sim, eu sou dessas. Então será uma coisa neste estilo, em que há as prateleiras de livros em cima, uns armáriozinhos em baixo, que eu até nem sei se esta tem. Não, esta não tem, mas eu vou precisar, porque eu depois faço outros trabalhos. E depois uma mesa ao centro grande, que dá para colocar os livros enquanto eu estou a estudar, e ir buscar e não sei o quê, fazer a minha confusão toda que eu quero, e depois arrumar tudo ao final do dia. Porque eu faço assim, portanto, eu faço uma confusão de todo tamanho, mas tenho que no final do dia arrumar tudo no sítio e depois no dia seguinte está tudo limpo e eu volto a fazer o mesmo, enfim. Cada um tem o seu método, não é? Então neste livro, Alberto Manguel está a encaixotar os livros da sua biblioteca. Eu vou ler então a nota biográfica deste autor. Alberto Manguel nasceu em 1948 em Buenos Aires e cresceu em Israel e na Argentina. Aos 16 anos trabalhava na livraria Pygmalion, em Buenos Aires, quando Jorge Luís Borges lhe pediu que lesse para ele em sua casa. Foi leitor de Borges durante 4 anos. Em 1968 mudou-se para a Europa. Viveu em Espanha, França, Itália e Inglaterra, ganhando a vida como leitor e tradutor para várias editoras. Editou cerca de uma dezena de antologias de contos sobre temas tão dispares como o fantástico ou a literatura erótica. É ensaísta, romancista premiado e autor de vários best-sellers internacionais, como Dicionário de Lugares Imaginários, Uma História da Curiosidade, A Biblioteca à Noite, todos publicados na tinta da China. É atualmente cidadão canadiano e desde 2016 diretor da Biblioteca Nacional da Argentina.
em 2017, embalando a minha biblioteca, valeu a Alberto Manguel o prémio Formentor das Letras. E depois aqui, na contracapa, está um pequeno texto sobre o que trata este livro. E eu vou ler também, pronto, é um texto muito pequenino. Em 1931, Walter Benjamin escreveu um ensaio sobre a experiência de desencaixotar a sua biblioteca. Décadas mais tarde, Alberto Manguel glosa a operação inversa. No início do século, aquele que é um dos maiores bibliófilos do mundo instalou a sua imensa biblioteca num antigo presbitério do Vale do Loire e sentiu que ia encontrar uma casa para si e para os seus livros. Mas essa morada acabou por não ser permanente, e os milhares de livros de Manguel estão hoje guardados em caixotes no Canadá. A partir daqui está dado o mote para Manguel olhar retrospectivamente para a sua vida dedicada aos livros e refletir sobre a natureza da relação entre leitores e os seus livros, e sobre a leitura enquanto memória. Estas divagações vão desde apontamentos sobre as peculiaridades dos amantes de livros até reflexões sobre acontecimentos históricos catastróficos, do incêndio na Biblioteca de Alexandria à pilhagem de bibliotecas pelo Estado Islâmico. Embalando a minha biblioteca constitui, assim, um manifesto sobre o lugar primordial que deve ser ocupado pelos livros, e também sobre a importância das bibliotecas nas sociedades civilizadas e democráticas. Então, este livro é um livro bastante fácil de ler, é isso, é muito acessível, ele tem uma forma de comunicar bastante acessível. A tradutora do livro é alguém a quem ele agradece também, que é a Rita Almeida Simões, e acaba por ser aquilo que eu disse há pouco. Portanto, ele é uma pessoa muito culta, que sabe, que claramente tem um conhecimento muito vasto, portanto, acho que se pode dizer que é um académico, vamos lá, mas a forma como ele comunica é muito fácil. E isso, eu acho isso muito generoso, porque às vezes eu acho que nem todos têm o dom da comunicação e eu não acho que alguém que é académico tenha que ter o dever de comunicar aquilo que sabe quando escreve um livro de forma facilitada, não é? E até pode ser interessante que não seja assim tão fácil de apreender determinados termos, etc. É claro que eu, como leitora não académica, preferia e prefiro que o discurso seja mais acessível, claro, porque senão vai ser muito mais frustrante. Mas às vezes também quando é muito difícil, desafia outras partes do raciocínio, não é? E tens que ir em busca e tens que ir a um dicionário e tens que procurar. Aqui no caso do Alberto Manguel, o que dá vontade de procurar são os livros, de ir buscar os livros, de ler os livros, porque ele fala muito dos vários livros que leu, comprovando que se pode ir buscar muito conhecimento através da leitura. Não menosprezando a vida do dia-a-dia e as experiências pessoais, mas reconhecendo que a literatura pode ser também muito útil para a descoberta, para o entendimento de alguma situação, da própria situação, da empatia com outros seres humanos, com outras situações de outras pessoas. Pronto. Claro, eu sou suspeita porque eu gosto muito de ler e gosto de ler vários géneros. E depois outra coisa que eu gostei muito, mas isso eu fiquei a saber quando li o livro Biblioteca à Noite, deste autor, é que ele gosta de policiais. E eu raramente... é raro eu encontrar uma pessoa que admita, pelo menos, que gosta de policiais. Parece que o policial é considerado um género menor. Eu lembro-me que há muitos anos estive num clube de leitura que era dedicado aos livros policiais e apercebi-me que muitas pessoas veem o policial como um género menor. Pouco interessante, mal escrito, só para passar o tempo, só para entreter. E eu não acho nada. Para mim, depende do policial, quer dizer, é como qualquer outro livro de qualquer outro género. Pode ser bom, pode ser mau, quer dizer, pode ser assim, não é? E então, lembro-me que na altura fiquei assim um bocadinho entristecida e fiquei com essa ideia. Pronto, apesar de, sei lá, a minha mãe, que é uma grande leitora, adora policiais, a minha avó também adorava policiais, o meu tio também adora policiais, portanto, eu estou rodeada por pessoas que são pessoas cultas, pronto, e que gostam muito de policiais, portanto, eu não tinha nada desse preconceito, mas depois desse clube de leitura fiquei a pensar no assunto e quando essa questão voltou à minha cabeça foi quando li o Biblioteca à Noite e percebi que uma pessoa tão culta gostava imenso de policiais, então fiquei tipo, ok, gosto deste autor, ok, está definido. Não, mas, enfim, simpatizei logo automaticamente com o autor, mas gosto realmente da forma dele escrever e da forma generosa como ele partilha aquilo que ele sabe e aquilo que ele vai aprendendo. E neste livro eu acho que se nota, e é um pouco assim também que ele remata, que ele quer é que as pessoas leiam.
que ele quer incentivar as pessoas a ler, mas ele diz até aqui uma coisa no fim, que foi uma das frases que eu assinalei, que isso tem que ser algo que chegue naturalmente, quer dizer, não dá para ser imposto, ou que pelo menos é menos eficaz se for imposto. E ele diz aqui, a dada altura, ok, eu pensava que tinha assinalado, mas não assinalei, que disparate. Mas enfim, mas eu sei que ele diz isto aqui no livro. Estão a ver, por isso isto não está muito organizado. Mas ele fala aqui disso, dessa questão às vezes da literatura obrigatória, e ele fala muito aqui, portanto, enquanto ele está a encaixotar os seus livros, e está triste, este é um livro até bastante próximo, nestas divagações ele expõe-se um bocado, ele está mais emotivo. Está chateado, há aqui várias alturas em que está um bocado chateado, em que fala muito deste mundo das novas tecnologias, em que as pessoas estão muito encerradas em si mesma, ele tece mais juízos, talvez de foro mais moral. Mas eu achei interessante, porque achei que terá sido uma altura em que ele estava mais frágil, mais vulnerável, até porque pareceu-me, ele nunca fala disso claramente, assim concretamente, mas deu a entender que esta saída do sítio onde ele estava, portanto, que o obrigou a encaixotar a sua biblioteca, deste sítio onde ele estava em França, foi contra a vontade. Portanto, terá sido uma situação qualquer, que eu não faço ideia de qual seja, que o fez abandonar a França. E a ele ou é marido? Acho que ele fala do marido. Onde é que diz aqui? É isso, diz que ele não diz porquê. Ele não diz porquê, mas fala do encaixotamento dos livros contra a sua vontade e da injustiça, fala de injustiça. Mas nunca sabemos porquê, nem eu fui pesquisar. Pronto, eu gostei muito do livro e achei-o, é isso, muito próximo, muito aconchegante. Eu o outro Biblioteca à Noite já o tinha achado assim também, aliás eu até às vezes lia à noite, sabia-me melhor, porque achei que o título depois também sugeria e sugere, claro, isso. E achei este livro também muito acolhedor, muito próximo, muito generoso também, mas de uma generosidade que tem mais a ver com o sentimento propriamente do que com uma parte talvez mais intelectual. E eu gostei disso no livro, apesar de me sentir às vezes triste por ele, porque percebo que é algo que lhe causou na altura bastante sofrimento. E depois eu apontei aqui que, como eu disse há pouco, as divagações elas começam escritas desta forma, portanto com o texto normal, vamos lá, e depois sempre com o sinal dos 3 pontinhos ou 3 estrelinhas aqui, passamos para uma parte em itálico e continua por aí afora. Portanto, é quase como se fossem 2 divagações em cada divagação, mais ou menos. Então, o que eu apontei, porque eu estava a tentar perceber porque é que ele está a fazer isto assim, ou porque é que isto está paginado desta forma, ou dividido desta forma. Então, o que eu coloquei foi, parece que a primeira parte é um micro-ensaio sobre o lugar do livro nas nossas vidas, o lugar da palavra, e a parte em itálico é mais um diário com considerações pessoais, em que fala da infância, adolescência e outras fases da sua vida, mas não senti uma ruptura muito acentuada entre um texto e o outro. Portanto, entre o texto com os caracteres normais, vamos lá, e o texto em itálico. E depois já agora vou só ler aqui algumas frases que eu assinalei. Portanto, aqui na página 65 ele diz, a dada altura, é uma citação. Perder coisas não é tão mau, não é uma citação dele, portanto é uma citação que ele faz da avó dele. Ele faz da avó dele. Perder coisas não é tão mau porque aprendemos a desfrutar não do que temos, mas do que lembramos. Devias habituar-te à perda. Ele de vez em quando vai buscar, ou são coisas que ele escreve, neste caso é algo que ele se lembra que a avó dele disse, e são coisas tocantes. Ele fala também bastante fala muito da memória, portanto eu acho que aqui nesta frase, não é, em que ela diz claramente, aprendemos a desfrutar não do que temos, mas do que lembramos, tem muito a ver com esta coisa da memória, daquilo que nós recordamos, e o ter e o não ter. Ele também fala um pouco aqui às vezes desta história do materialismo, não é? De vivermos numa sociedade bastante materialista e egoísta também em vezes, portanto ele fala sobre isso de vez em quando com alguma mágoa, e eu acho que esta frase remete sobretudo para a memória. Pronto. E o habituar-nos à perda é porque, é claro que isto é assim um bocadinho pesado, mas
todos nós ou já perdemos ou vamos perder, não é? E eu quando falo aqui de perder, eu falo sobretudo de pessoas, porque se existe algo que não é substituível são as pessoas. Pronto, os objetos têm a sua importância relativa, mas poderão eventualmente ser substituídos por outros. As pessoas não. E isso é algo em que eu às vezes penso, de que às vezes me lembro, e ele fala às vezes sobre... E então eu achei esta frase tocante nesse sentido também, e este conselho muito sensato e muito realista de devias habituar-te à perda, porque ela vai acontecer, inevitavelmente. É claro que eu aqui acho que ele fala mais até da perda da biblioteca. Eu é que remeti automaticamente para a perda de outras pessoas, porque lá está, porque é algo que eu considero mais insubstituível. Mas parece-me que ele, neste sítio onde ele estava, em França, ele tinha encontrado o seu paraíso. Tinha encontrado o seu poiso, porque ele, tanto quanto eu percebi, eu acho que não me estou a enganar, ele era filho de um diplomata, então ele viajou bastante. Ele não tinha assim um poiso, apesar de ter nascido na Argentina e crescido em Israel, não é? Como ele diz aqui. Cresceu em Israel, exato, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, e cresceu em Israel e na Argentina. Mas depois viajou por vários sítios, acho que se naturalizou canadiano, ou dupla cidadania terá sido. É atualmente cidadão canadiano. Bom, mas desde 2016 diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. Mas é daquelas pessoas que encontram o seu lugar em vários sítios, que vão ou que não. É mais ao contrário, têm dificuldade em encontrar o seu lugar. Porque para mim, que sempre vivi em Portugal, este é o meu lugar, eu sinto, este é o meu lugar. É o meu país. Pronto, é claro que posso estar no Alentejo, posso estar no Algarve, posso estar aqui no Norte, mas estou no meu país. E eu acho que há algumas pessoas que têm mais dificuldade em encontrar o seu poiso, porque eu acho que o sítio onde nós vivemos também é a nossa identidade. De certa forma também nos define, é natural que assim seja. E pareceu-me a mim que ele tinha encontrado o seu lugar naquele sítio em França. Se calhar não propriamente, sou francês, não nesse sentido, mas aquele lugar ele identificou-se e construiu, e era um antigo presbitério, na biblioteca, e ele estava feliz ali e teve que sair. Pronto. E então deve ter sido muito doloroso. Portanto, sentiu-se talvez de certa forma um pouco desterrado também. E então eu acho que é isso, acho que quando ele fala aqui de perda, fala mais desse tipo de perda. Depois aqui assinalei, na página 67, é isso, ele vai fazendo várias considerações sobre várias temáticas dentro do tema maior, que é o do livro e o da palavra, e a dada altura diz aqui: sempre que pomos uma coisa em palavras, pronunciamos uma declaração de fé no poder da linguagem para recriar e comunicar a nossa experiência do mundo. E ao mesmo tempo admitimos as suas limitações em nomear inteiramente essa experiência. A fé na linguagem, como todas as verdadeiras fés, não é abalada pela prática diária que contradiz as suas reivindicações de poder. Não é abalada apesar de sabermos que sempre que tentamos dizer alguma coisa, por mais simples que seja, por mais inequívoca, só uma sombra dessa coisa viaja desde a nossa concepção até à sua pronunciação, e depois da sua pronunciação até à sua recepção e ao entendimento. E eu acho isto muito interessante, porque pessoalmente sinto muito essa barreira em comunicar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, e em comunicá-lo de forma, primeiro eu dizer exatamente como eu pensei, e de forma a que a outra pessoa que está à minha frente, que depois tem todas as suas próprias particularidades, perceber exatamente como eu quero que perceba. E eu acho que isso é impossível. Acho que talvez com algumas pessoas isso seja mais fácil, porque são pessoas com quem nós temos uma ligação mais especial, mais profunda, mas eu mesmo com pessoas com quem eu estou todos os dias, ou quase todos os dias, e que me conhecem muito bem, com o Luís, por exemplo, muitas vezes é difícil essa comunicação. Eu acho que isso também é rico e também é interessante. Eu sei que ele diz isso muitas vezes. Às vezes quando estamos a falar sobre trabalhos, imaginem, ele está com um trabalho qualquer, está bloqueado, e começamos a falar sobre ideias, a trocar ideias, e eu digo: olha, tenho aqui uma ideia, o que é que achas disto assim, assim, assim? E ele percebe outra coisa, mas já é uma construção que ele faz sobre aquilo que eu lhe estou a dizer, que ele entende de outra maneira, mas que ele acha super interessante. E já aconteceu ele dizer que entendeu, fazer como supostamente eu disse, e depois quando eu vejo o resultado final, constato que não tem muito a ver com aquilo que eu disse, mas está muito mais interessante. E ele dizer-me: não, mas eu entendi assim, não era isto que querias dizer. E eu acho que isso também é muito enriquecedor.
Há um lado talvez um pouco trágico de nós nunca conseguirmos comunicar exatamente aquilo que nós queremos, mas eu acho que também pode ser algo muito rico, porque nós somos realmente muito diferentes uns dos outros e temos todas as nossas singularidades. Temos também muitas coisas que nos aproximam e que nos ligam, e tudo isso, no seu conjunto, é enriquecedor. E nestas relações que temos uns com os outros. E que é importante que as mantenhamos. Pronto. Ele critica aqui muito, lá está, o facto de se calhar estarmos um pouco fechados em nós mesmos por causa do telemóvel e de outras ferramentas digitais. E eu concordo que isso pode ser um empecilho para a fruição social total, da comunicação, de conversar, de falar, sem de vez em quando alguém pegar no telemóvel e ver qualquer coisa, que é uma coisa que eu já me apanho a fazer também. Eu às vezes sinto que estes instrumentos depois dominam-me mais a mim do que eu os domino a eles. É claro que eu não falo do telemóvel per si, não é? Não é o objeto que me domina, são as aplicações que lá estão, é isto e não sei o quê, é o facto de, sei lá, toda a gente fazer a mesma coisa e eu achar e me sentir justificada a fazê-lo, mas é algo que eu quero dominar. Porque eu acho que a máquina pode ser muito, muito útil, o computador, a internet, mas temos que ser nós a dominar a máquina, não pode ser ao contrário. Porque se for ao contrário, perdemos depois um pouco a nossa autonomia e a nossa identidade também. Enfim, isto depois são outras extrapolações, estou para aqui a extrapolar. O vídeo já vai longo, portanto eu só vou mesmo ler aqui algumas frases, já estou quase a chegar ao fim. Ele diz aqui a dada altura na página 87, a linguagem aproxima-se sempre do que quer contar, mas nunca o agarra completamente, portanto está ligado àquilo que eu acabei de ler também. Essa ideia de que tu nunca consegues com a palavra dizer exatamente aquilo que tu queres, e eu acho que, por outro lado, nós lemos outros sinais, nós não lemos só, quando estamos a conversar com a pessoa, não estamos só a ouvir o que a pessoa está a dizer, estamos a ver a forma como ela se mexe, a forma como fala, as expressões que faz. Eu já percebi, por exemplo, que eu nos meus e-mails, e já me chamaram a atenção para isso, que eu sou vou muito direto ao assunto, pronto, e sou, porque não sou, a pessoa que me lê é que me lê dessa forma, um bocado agressiva. E então já aprendi uma forma, e eu percebo isso, eu entendo isso, porque às vezes também me acontece eu receber um e-mail que penso, ai bolas também, não é preciso ser assim tão... Mas está na minha imaginação, isso não está lá. Então, e pronto, e percebi que nos meus e-mails tinha que ser um bocadinho mais cuidadosa na forma como comunicava, fazer uma pequena introdução, qualquer coisa assim, para suavizar um pouco a mensagem, não ser uma coisa tão telegráfica, e que por ser telegráfica pode ser um pouco agressiva. Sem querer, mas pode acontecer. É claro que eu diria que a forma como nós lemos uma mensagem, muitas vezes, quando não está lá nada assim de muito claro, por vezes diz mais de nós do que da pessoa que enviou. Pronto, e eu digo isso, eu contra mim falo também, porque eu também leio tons nos e-mails. Mas enfim, mas não custa nada tentar facilitar e agilizar e suavizar o discurso também, não ser uma coisa só robótica, porque lá está, quando há uma comunicação cara a cara, nós estamos a ver outras coisas. Estamos a ver o olhar, estamos a ver a linguagem corporal, estamos a ver muito mais coisas, o tom de voz. Aí temos mesmo um tom de voz. Então, a comunicação vai para lá da palavra, claro, mas eu acho que a palavra continua a ser o mais importante. Ontem nós estávamos a ver, o Luís mostrou-me era um vídeo qualquer assim parvo, sobre, sei lá, pessoal que numa plataforma começa a exigir dinheiro, não sei se é o Twitch, eu nem sabia que isto existia, acho que é Twitch, não sei se estou a dizer bem. E então, basicamente, se tu queres subscrever para ver os vídeos da pessoa, tens que pagar $5, é assim uma coisa. Mas depois, se eles estiverem a fazer um streaming em direto, tu consegues ver o streaming gratuitamente, é assim uma coisa. E então, aparentemente, algumas pessoas dessa plataforma, mas acho que é uma minoria até, começaram tipo a exigir que as pessoas subscrevessem e tal. E uma delas, por acaso é uma rapariga, era muito agressiva na forma como exigia o pagamento. Mas depois era muito interessante porque isto foi, alguém fez um vídeo sobre ela e sobre aqueles métodos e sobre, enfim, este fenómeno, este novo fenómeno. E ela dizia coisas de género, alguém respondia no chat, desculpem lá, está tudo cheio de expressões inglesas. Bom, alguém dizia no chat, mas opa, eu não posso pagar agora a subscrição porque estou com algumas dificuldades, ainda por cima neste contexto em que estamos agora, da pandemia, há pessoas que não têm trabalho, que perderam, que ainda não sabem qual é o futuro, enfim.
é uma situação dramática e não deve ser desvalorizada, mas ela, do género, desvalorizou completamente e disse para lá umas coisas bastante duras e de alguém que não está de todo na realidade, que está noutro planeta, pronto, em que acha que ela está a fazer um favor quase às pessoas que pagam para a ver. Assim, uma coisa muito estranha, achei aquilo muito bizarro. E o Luís comentou, ela é muito articulada a falar. E sim, é muito articulada, mas o que ela diz é parvo. Se uma pessoa, quer dizer, ela é articulada, mas é parva. Porque as palavras que ela estava a dizer, o discurso que ela estava a dizer, não fazia sentido nenhum. Era ilógico. E por acaso ele depois comparou com o discurso do Trump ou com o discurso do Bolsonaro, em que é o mesmo esquema, portanto é dizer uma coisa e dizer o seu contrário no mesmo discurso, mas dar um efeito qualquer, portanto uma coisa muito do espetáculo, e fazer uma determinada expressão, quase como que baralhar a pessoa, mas se tu estiveres atento às palavras que estão a ser ditas, ao discurso, tu percebes que não faz sentido. E a dada altura alguém diz alguma coisa inteligente para a contradizer e ela não soube o que responder. Porque não é uma questão... articulação não é sinónimo de inteligência. Bom, e eu nem acho que o Trump e o Bolsonaro eu não posso falar muito porque eu confesso, eu tento ver pouquíssimos vídeos de qualquer um destes dirigentes, mas às vezes apanho na televisão e têm acontecido coisas, pronto. Mas eu não os acho particularmente articulados, mas ela sim, ela era. E inicialmente, aliás, o Luís até estava a dizer, mas ela é inteligente, por ser articulada. Portanto, estava a dar essa ilusão. Mas depois eu disse, não, mas ouve o que ela está a dizer. E depois quando alguém a questionou, quando alguém contra-argumentou, ela não soube o que responder. E às vezes eu acho que, apesar de dar vontade de quando estas pessoas... Eu não sei, aliás, fala-se muito agora de qual é o remédio para estas pessoas que dizem uma coisa e o seu contrário, são populistas, conseguem engrangear pessoas para o seu lado. Como é que se combate isto? Eu não faço ideia, ou não faço a menor ideia. Mas eu acho que a contra-argumentação é importante. Portanto, não fazer aquilo que dá logo vontade, que é desvalorizar, ignorar, virar as costas. Eu acho que às vezes contra-argumentar com calma, que eu acho que será o mais difícil, e com argumentos inteligentes, porque as pessoas não são estúpidas, com argumentos inteligentes e lógicos, eles depois não sabem o que responder. E não é por acaso que depois o Trump diz de género, saiam todos, ou manda os jornalistas embora, ou diz que não os quer lá mais, porque ele sente-se muito ameaçado, porque ele não é uma pessoa inteligente. Pronto. Agora, é claro que eu acho que depois estas pessoas vão ter sempre aqueles fãs tipo die hard até ao fim. Acho que é impossível, acho que vai ser sempre assim. Mas também parece-me que só ignorar, só desvalorizar, só dizer mas ele é parvo, ou eles são parvos, ou assim, acho que essa não é a resposta, mas eu também não sei qual é, sinceramente não sei qual é, mas enfim. Então isto para dizer que a palavra... pronto, estava aqui na linguagem, na palavra, no sentido da palavra. Eu acho que às vezes o que falta é calma para ouvir o que as pessoas estão a dizer e entender exatamente o que a pessoa está a dizer. E eu acho que a literatura dá-nos essa abertura, dá-nos várias formas de linguagem diferentes, porque cada escritor tem a sua maneira de comunicar também, e eu acho que só isso dá-nos vários mundos, quer dizer, não são só as histórias em si que nos são contadas, mas a forma como nos são contadas, acho que cria essa empatia e essa ligação com diferentes maneiras de ver o mundo. E a luz está sempre a mudar, eu estou-me a passar com isto. E então estas diferentes formas de ver o mundo acho que só nos educam e acho que são muito úteis para os tempos que correm. Porque parece-me a mim que a sociedade, de uma maneira geral, ou as grandes cidades, ou enfim, são locais cosmopolitas que têm pessoas de vários pontos do mundo. Porque foi assim que aconteceu. Nós também temos muitos portugueses lá fora, em vários países, e vice-versa. E há outras pessoas que vêm para cá. E essas diferentes maneiras de ver o mundo, essas diferentes maneiras de dialogar e de comunicar, se forem sempre feitas com respeito, podem ser enriquecedoras. Portanto, eu acho que é muito natural, às vezes, uma pessoa sentir-se um pouco ameaçada, sentir que tem muitas pessoas que não são de cá,
havia era a Liga dos Cavalheiros, se não me engano, que era uma sitcom inglesa e eram só homens que representavam todos os papéis, era muito engraçado. E então havia um sítio que era numa aldeia e logo no início da aldeia havia uma casinha que vendia, sei lá, brindes turísticos ou coisas assim do género, e estava lá um casal e eles tinham até assim o nariz e era tipo a porco e eram tipo, havia ali assim qualquer coisa de consanguinidade, mas era um casal. E eles perguntavam sempre a alguém que chegava novo, perguntavam, "Are you local?" E normalmente as pessoas que não eram local, que eles percebiam que não eram, acabavam mortas, enfim. E eu achava piada aquilo, porque gosto desse tipo de humor assim um bocado negro, mas eu acho que é natural nós, enfim, lembrei-me disto agora, eu acho que é natural existir um pouco esse medo, mas se nós pensarmos, isto agora tornou-se um bocadinho político, não é? Claro, uma pessoa começa a falar de política, é inevitável, mas eu acho que é injusto, se não aconteceu nada, se ninguém nos tratou mal. Acho que é da mesma forma que há pessoas de cá que vão para fora à procura de melhores condições de vida e de uma vida melhor, acho perfeitamente justo que aconteça ao contrário. Quer dizer, não vejo como o que serve para uns não possa servir para outros, numa comunidade aberta. E acho que a melhor maneira também de... Eu já estou a extrapolar muito. E acho que com todos os desafios que isso pode trazer, porque depois são culturas diferentes e há umas mais diferentes do que outras, etc. Acho que é sempre bom e enriquecedor conhecer melhor essa cultura. Se for tudo feito, se tudo for feito com respeito e com consideração, eu não vejo como não possa funcionar e acho que só pode ser enriquecedor. Enfim, é a minha opinião acerca desse tipo de coisas. Desculpem isto, meu Deus, já foi, não sei, por caminhos. Estas questões políticas são interessantes, mas são muito complexas e realmente não cabem neste vídeo, nem cabem... Nem eu tenho capacidade para falar sobre elas, sinceramente. Mas apercebo-me, não é, destes movimentos populistas, apercebo-me também de que muitas vezes dá-se demasiada importância, outras vezes dá-se importância de menos. Eu acho que são fenómenos relativamente recentes com os quais nós não sabemos lidar. Pronto, então acho que está toda a gente ainda a tentar perceber como, porque eu acho que não falar de todo e ignorar, por exemplo, há uns tempos, há umas semanas, um líder aqui de um partido populista, é o único cá em Portugal, graças a Deus, até agora pelo menos é o único, não é? É. Sim, a extrema-direita fez um comentário muito racista em relação aos ciganos e a dada altura a grande discussão era se devia falar disso ou não. Então, eu acho que estamos todos assim um pouco perdidos nisto, mas pronto, enfim, é como com o Covid, estamos todos um bocadinho perdidos nisto. Bom, e pronto, e depois ele faz aqui outras considerações. Aqui a dada altura ele diz que o mundo que nos rodeia é um mundo narrativo e as paisagens e os acontecimentos são parte de uma história que somos compelidos a acompanhar ao mesmo tempo que a criamos. Portanto, da vida que informa o livro que informa a vida, portanto há aqui também uma intercomunicação e uma partilha de um mundo que influencia o outro mundo, e eu acho que é mesmo assim, não é? Eu acho que se não fossem os acontecimentos, quer dizer, que podem ser do dia-a-dia corriqueiros, ou como aquele diário de um Zé Ninguém que inspirou aquele livro, ou aqueles textos que depois foram transformados em livro, ou um mundo fantástico que é criado de propósito, mas que provavelmente vai beber acontecimentos da vida do escritor. Portanto, eu acho que nós podemos olhar, sim, para a nossa vida quase como se fosse uma narrativa, uma história ficcional, ou mais ficcionada ou não, enfim. E a propósito disso, ele diz aqui a dada altura uma coisa que eu interpretei de uma determinada forma. Portanto, ele diz: claro que a literatura talvez não seja capaz de salvar ninguém da injustiça, nem das tentações da cobiça, nem das misérias do poder. Mas algo nela tem de ser perigosamente eficaz. Se todos os ditadores, todos os governos totalitários, todos os funcionários ameaçados tentam livrar-se dela, queimando livros, proibindo livros, censurando livros, tributando livros, defendendo com palavras ocas a causa da literacia, insinuando que ler é uma atividade elitista. E uma e outra vez os impérios caem e a literatura continua. Pronto, eu vou terminar com esta citação do livro, do Albert Manguel. Eu também acho que sim. Eu acho que quanto mais não seja, mesmo acontecendo uma grande desgraça, isso só vai influenciar outro livro que se fale sobre isso, que se escreva sobre isso. E isso é
como talvez uma catarse para o próprio escritor, ou até para informar as pessoas contemporâneas desse escritor que estão a viver o mesmo que ele viveu ou que viveram algo parecido ao que ele viveu, ou para esclarecer gerações vindouras sobre o que se passou e o que não se passou, para aprendermos uns com os outros. Eu agora estou a ler um livro que é o SPQR, que fala sobre o Império Romano, sobre textos dessa altura também. Eu depois hei de falar sobre esse livro aqui no canal, mas ainda me falta um bocado para acabar de ler. E eu acho tão bonito nós ainda falarmos sobre livros de há mais de 2000 anos, é extraordinário. E como essas palavras ainda têm eco hoje e como ainda nos podem servir hoje. Portanto, eu não percebo como é que alguém pode achar que a literatura é inócua ou é pouco importante ou não serve de propósito nenhum. Eu gostei muito deste livro, eu acho que o facto, para mim, isto é muito estimulante, o facto do Alberto Manguel falar de uma série de livros, de uma série de fontes, de as histórias, porque ele fala sobre história do mundo, vamos lá, mas depois fala sobre histórias e relaciona tudo, e é tão bonita essa fusão entre a ficção e o real, que depois tu já não sabes muito bem o que é o quê, quer dizer, sabes, porque ele diz, não é? Ele faz as referências, quem são os escritores, quais são os livros, etc. Então é um escritor que eu recomendo vivamente. E eu é isso, vou colocar aquilo que eu já tiver, algum livro que eu já tenha falado dele, eu vou colocar lá em baixo na caixa de descrição. Eu mandei vir outro dele, que é Ler Imagens, em que ele fala sobre as artes, lá está. Em que ele fala de quadros como se fossem um livro. Acho que é essa a premissa, não sei muito bem, porque falaram no Governo Sombra, acho que foi o Carlos Vaz Marques que falou desse livro, e eu, ai bolas, ainda por cima do Alberto Manguel, porque eu tenho andado a comprar livros como se não houvesse amanhã. Mas eu decidi, não, este é o último, e é só porque é o Alberto Manguel, eu admiro muito, e está a unir duas coisas que eu gosto tanto, que é o livro e a obra, a pintura. Então estou muito curiosa, esse livro só há de chegar, acho que não esta semana, na seguinte. Pronto, mandei vir pela UC. Eu tenho tentado alguns livros daqueles que eu posso comprar em alfarrabistas, mas esse livro do Alberto Manguel, eu acho que é uma edição muito recente, acho que dizia março de 2020, se não me engano. Não sei se foi o próprio livro que foi escrito nessa altura, mas acho que não. Eu acho que o Carlos Vaz Marques disse que ele já tinha um ano. Acho que a edição é que é recente. A edição é em português. Bom, enfim, espero que vocês tenham a oportunidade de ler este livro. É um livro assim um pouco mais introspectivo. O livro A Biblioteca à Noite eu sei que eu gostei imenso, mas eu vou colocar essa review lá em baixo. Desculpem qualquer coisinha, eu sei que isto foi ainda mais... Eu digo sempre isto. Portanto, vou dizer outra vez, mais confuso do que é costume. E é isso, espero que tenham a oportunidade de ler este livro. Se tiverem outras ideias, outros comentários, se já leram e têm a vossa própria, enfim, ideia sobre o assunto, deixem lá em baixo também. Espero que estejam todos bem e que tenham tempo para ler e para ver filmes e essas coisas todas. E até à próxima. Tchau, tchau.